Aquele que escolhe liderar sendo amigo demais acaba não tendo autoridade em sua liderança. Aquele líder que impõe demais acaba não criando uma ponte de relação com confiança aos seus colaboradores e funcionários. Mas aquele que consegue equilibrar os dois e faz uma junção bombástica, consegue transcender ainda mais a sua liderança. Liderança não é sobre amizade. Liderança não é sobre submissão. Não daquela que impõe de fato, mas sim sobre uma aliança entre confiança, coerência e identidade muito bem firmada. A verdadeira liderança é aquela que existe há milênios. E a gente pode trazer como prova disso Jesus, aquele que foi de fato um líder. Eu sou mentora de alta performance, me chamo Emily Trindade, seja muito bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouco mais como se portar como um verdadeiro líder, sobre aquelas pessoas que trabalham com você dentro da sua própria casa, no seu casamento, no seu lugar de pai ou no seu lugar de mãe. E também de filha. Então vamos lá. É um conjunto muito bem firmado de 3 passos. Identidade, sim. A identidade é base de tudo. Coerência e autoridade compensativa. E eu vou te mostrar o que significa isso. Na nossa primeira vertente, que se trata da identidade, a identidade ela vem como um princípio fundamental da liderança. Porque se eu não sei como líder, se eu não sei quais são os meus princípios, quais são os meus valores, meus atributos morais e éticos, muito bem fincados e formados, eu não vou saber exercer a minha liderança. Eu não vou ter convicção de muitas coisas. Vai ser muito um vocabulário de depende, talvez, será? E um verdadeiro líder. Inclusive, no nosso vídeo anterior postado aqui no nosso canal do YouTube, eu falo sobre como é o vocabulário da elite. Inclusive, se você ainda não viu, já entra depois no meu perfil, termina esse vídeo, entra depois no meu perfil para você assistir ele. Ele é extremamente enriquecedor e vai aumentar ainda mais o seu repertório. Mas voltando aqui para a identidade. Se você não se reconhece de fato, qualquer coisa vai ficar muito situacional, entende? Então você fica muito à mercê de com quem você está trabalhando. Muitas vezes você vai ter uma quebra de autoridade muito forte, porque você não vai saber liderar determinadas pessoas. E isso vai ser um problema muito grande para você. Segundo ponto. Óbvio, gente, ó. Só uma pausa aqui, um parêntese. Essa é uma aula que eu tô trazendo aqui para vocês, mas tem como a gente aprofundar muito mais nisso. Não só esses 3 pontos, mas sim muito mais. É um assunto muito profundo falar de liderança. E por isso que eu quero trazer mais desses conteúdos aqui para vocês ao longo do nosso tempo. Aqui, né, produzindo mais conteúdos para o YouTube, e conforme vocês forem me conhecendo, logo eu tenho a minha mentoria individual para quem quer um acompanhamento personalizado, visando de fato o seu contexto. Eu posso ajudar e auxiliar você nisso, já que eu tive resultados entendendo a minha liderança, entendendo o meu lugar de autoridade em minha vida e mediante a cada área da minha vida, seja financeiro, profissional, conjugal, familiar, espiritual. Então é um contexto amplo, não é genérico, é amplo. Falar sobre liderança em cada área é extremamente pontual. A gente acrescenta pontos extremamente importantes e relevantes, mas aqui eu tô trazendo um contexto mais genérico, ok? Porém, falar sobre a autoridade é algo muito profundo. Mas vamos lá para o segundo ponto. O segundo ponto é a nossa famosa coerência. Como que eu falo? Trabalhem, trabalhem, trabalhem. Trabalhem sendo um líder do setor financeiro da minha empresa. Trabalhem, trabalhem, façam suas planilhas, me entreguem até dia tal e não sei o que, não sei o que. Dê ordens, né? Ordens do que você quer, porque essas pessoas têm que te servir. Que não é bem assim.
Porque você não se comporta, você não é uma pessoa que tem prazos, você não é o líder que chega primeiro do que todos, você não é o último que sai. As pessoas percebem quando nós temos falta de coerência. E a sua autoridade já é quebrada aí. Isso no contexto dentro de casa. Como é que eu falo pra minha filha? Filha, não beba coca. Coca tem muito açúcar. Vamos tomar coca zero. Não tome guaraná, porque tem muito açúcar. Então eu vou lá e, sem perceber, comprei um guaraná, comprei uma coca comum mesmo, trouxe pra dentro da geladeira e minha filha vai lá e de repente toma. Mas filha, eu falei pra você que não é pra você tomar essa coca ou esse guaraná. Gente, isso é só uma situação, tá? Ué, pai, mas tava aqui na geladeira, eu achei que era pra tomar. Você entende aí? A incoerência. E você já quebra a sua própria autoridade sendo incoerente. E isso é um verdadeiro problema, porque as pessoas elas não vão te respeitar e nem seguir as suas ordens. Ou seus comandos, ou seus combinados, seus acordos. Isso trata também de negociação. Eu fechei um contrato aqui com você e eu não cumpro a parte do meu contrato. Eu tô agindo de má fé. E daí a outra pessoa esperando que eu cumpra apenas a minha parte, eu não consigo cumprir nem isso. E depois eu vou querer rogar os direitos que eu tenho, sendo que eu não exerci nem os direitos sobre aquela outra pessoa. Aquela pessoa deveria receber a minha parte. Eu não fiz a minha parte, mas quero os direitos dela. Mas quero o que ela tem pra me oferecer. Não funciona. Incoerência é um problema grave. E o terceiro ponto é a nossa chamada amizade. Amizade entre funcionários, amizade demais com os colaboradores de modo geral, ou com o seu chefe também, ou então aquela pessoa que ela quer controlar tudo e todos. É uma coisa muito desigual. Esse terceiro ponto é extremamente importante, porque você não pode simplesmente querer estar no seu lugar de trabalho e se vestindo, se caracterizando em sua personalidade como alguém que mora na mesma casa que você e você está fazendo amizade lá com seus colaboradores, como se fosse seu amigo íntimo. Vou ser vulnerável aqui? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso e me dei muito mal. Me dei muito mal. Tinha contratado uma pessoa por determinado tempo. O valor que ela me cobrou foi muito acima do mercado e do que ela poderia entregar, já que foi um trabalho que não foi personalizado, que não foi focado no meu negócio ali, enfim. Me frustrei demais. Demais, demais, demais. Eu não recebi nem o que tinha como prometido. E um valor exorbitante. Tudo bem, ela não cumpriu a parte do contrato dela, ela finalizou o nosso plano antes do prazo estabelecido em contrato. Eu acabei me prejudicando muito porque eu confiei demais, porque eu não estabeleci aquela relação de que eu sou a empresa que estou contratando e ela é a prestadora de serviço para mim. Foi um colaborador que estava ali por um tempo determinado na minha empresa. E o que aconteceu? Deu muito ruim. Ficou péssima a situação ali. Tanto a relacional, o clima das reuniões, enfim, que não podemos nos estender tanto, porque ficou uma situação muito chata. Eu não pude entrar em processo, não pude revogar os meus direitos, porque eu fui desatenta. E isso acabou me trazendo um peso financeiro muito, muito, muito negativo. Já que nem o que eu paguei eu consegui recuperar, né? Em tese, naquele momento, naquela situação. Mas eu acredito que tudo que acontece na nossa vida é para nos trazer feedback. Mesmo que, por mais que a situação pareça ser aflituosa, ou pareça te dar pontos negativos demais, você tem que ter seus olhos muito bem fincados para onde que você está indo, qual é a missão que você tem, qual é o seu valor, quais são os seus princípios inegociáveis, como é a sua ética, a sua moral, e você não vai se corromper, principalmente em uma situação como essa, que naquele momento eu não tinha tanta experiência assim, e eu fui aprendendo, né? Inclusive, essa situação foi de grande aprendizado. E isso é uma verdadeira liderança, quando você consegue equilibrar os pontos dos seus erros, dos seus acertos, e você consegue mediar de que forma que você vai liderar aquelas pessoas, tendo o espaço profissional. Poxa, eu não vou entrar de baby doll, de camisola, dentro do meu espaço profissional. Eu vou vestida a caráter.
Então, se vista a caráter em sua personalidade, em seu olhar, em sua gesticulação, em seu tom de voz, em seus comportamentos, que isso é muito importante, em sua identidade, que tá aqui, ó, na sua mente, no seu mental, no seu interior, e você vai conseguir liderar de uma forma muito mais fluida. Vai ser extremamente positivo esses frutos. Quando você se comporta de uma forma que você não tá esbarrando demais na beira daquelas pessoas, tipo, querer exigir, sem você nem tá fazendo o que você tem que fazer. Você não tá nem cumprindo, não é esse o papel da liderança. Nem fazer amizade e esquecer o lado profissional. Você tem que intermediar entre uma coisa e outra. E isso se torna uma junção bombástica de uma verdadeira liderança. Você consegue ter confiança daquela pessoa com quem você está trabalhando, transparência, honestidade, além de você conseguir se posicionar como uma autoridade, entende? Tendo esses pontos muito bem fincados como princípio da sua liderança, tudo passa a ser muito mais fluido para você. E com isso, eu me despeço aqui. Já curte esse vídeo, comenta, compartilha. E compartilha especialmente para aquela pessoa que você está pensando agora, nesse exato momento, que precisa de escutar essas palavras. Precisa de entender essa orientação para ser alguém mais posicionado, para exercer uma verdadeira liderança. Liderança em todas as áreas. Todos esses pontos aqui serve para você aplicar no seu casamento, na sua vida com os teus filhos, na sua empresa, em todos os âmbitos da sua vida. Você vai entender o que é liderar, é se posicionar, se reconhecer, se identificar com aquele papel e abraçar ele como o seu papel. Deus não nos deu governe sobre todas as coisas lá no livro de Gênesis à toa. Então assuma a sua verdadeira liderança, rei e rainha. Um grande beijo, até o nosso próximo vídeo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui nesse canal.